e Ele está neste lugar, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Gostaria que você abrisse primeiramente no capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3 e versículo 1. Diz assim, leiamos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Nós vemos aqui dois personagens bem distintos. A Bíblia fala e especifica que é um menino, um jovem. O outro personagem, a Bíblia fala que já era idoso, já era um velho, a ponto de ter as vistas fracas, né? De não poder ver mais direito, de não poder enxergar. Ou seja, as diferenças físicas, as diferenças fisiológicas entre esses dois indivíduos, entre esses dois personagens, é gritante, né? Se nós pegarmos aqui uma criança e pegarmos um idoso, nós logo saberemos qual é a diferença. Não precisamos analisar, não precisamos pesquisar, não precisamos de uma lupa, né? Não precisamos de nada disso. Nós logo vamos identificar quais são as diferenças físicas. Mas o que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui nesta noite é para uma outra diferença. Nós temos aprendido com o pastor, né, no livro de Apocalipse, que Deus, Ele fala com 7 igrejas, porém, com apenas um grupo de pessoas, que todos nós já aprendemos que são aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que ouvem. E aqui nós ouvimos, então nós vemos a história de um menino, que a Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor, mas não é esse conhecer como nós pensamos, porque no primeiro texto fala que ele servia ao Senhor, ou seja, ele conhecia o Senhor.
Mas ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Ele ainda não conhecia Deus sobrenaturalmente falando. Por isso, ele, quando ouve aquela voz, ele não identifica, ele não reconhece, porque ele ainda não teve essa experiência. Mas era um menino que ouvia. Era um menino que tinha ouvidos. Era um menino que ouvia aquela voz que o chamava. Ele não tinha ainda a experiência, ele não sabia o que fazer com aquela voz, mas ele tinha um coração que cada vez que aquela voz lhe chamou, ele prontamente saía à procura de saber o que fazer. E temos um outro personagem que já sabia, que conhecia, que já tinha tido aquela experiência, mas não ouvia mais a Deus. Eli não ouvia mais a voz do Senhor. Eli era o profeta antes de Samuel. E a palavra diz, era o sacerdote ali. E a palavra de Deus acabou de nos falar que a palavra de Deus era muito rara naqueles dias. Por quê? Porque o Senhor não falava mais. E o Senhor não falava mais porque não tinha ouvidos para ouvir. Amados, quando o Senhor está falando, nós devemos nos alegrar, porque ainda existem ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Quando a palavra do Senhor está sendo frequente, é porque há ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E a palavra nesse tempo aqui era rara. Ele não falava com frequência. Ele não se manifestava com frequência, por isso Samuel ainda não tinha tido essa experiência. Depois deste evento, vocês vão ver, se vocês lerem em casa a história de Samuel, você leu os livros do profeta Samuel, que o Senhor começou a se manifestar mais frequentemente, que o Senhor começou a falar mais frequentemente, porque havia ali um menino, um jovem que tinha ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Às vezes eu me pergunto, o que esta geração, que nós, que nos intitulamos evangélicos, cristãos, filhos de Deus, estamos fazendo com a voz do Senhor? Estamos fazendo com a palavra do Senhor? Naqueles dias a palavra de Deus não era rara, porque não tinha quem a ouvia. Devemos louvar ao Senhor, porque no nosso meio, uma vez, o Senhor, Ele falou com Abraão, que ia destruir uma cidade, que ia destruir um povo. E o Senhor falou, mas Senhor, se houver ali 10 justos, 50, 40, o Senhor falou, olha, se houver ali 10, eu não destruirei. Mas não havia 10. E aí, ele continuou a perguntar e o Senhor falou, olha, se tiver 1, eu não destruirei. Eu quero falar para você aqui nesta noite, que o Senhor não vai cerrar os lábios para a terra, não vai cerrar os lábios para a igreja, se no nosso meio houver meia dúzia que tem ouvidos para ouvir. Se houver um aqui nesta noite, com ouvidos para ouvir, o Senhor falará. Isto é maravilhoso. Se for você aí no meio esta noite com ouvidos, o Senhor estará falando contigo. O problema é que às vezes nós não ouvimos. Eu gostaria de ler mais uma passagem aí mesmo no livro do profeta Samuel, um pouquinho para frente, você passa só algumas páginas, vá até o capítulo 15.
capítulo 15. Eu gostaria de ler a partir do verso 12. Diz assim, ó. Madrugou Samuel, aquele mesmo Samuel, aquele menino. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo. Saul era o rei de Israel, tá? Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si mesmo um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse para o Samuel: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Por que o Saul está falando isso? Porque o Senhor tinha dado um comando para o Saul. Volta só um pouquinho, versículo 3. O Senhor disse isso aqui, olha, para o Saul. Para nós nos contextualizarmos e sabermos exatamente o que estava acontecendo. Disse assim, ó, Deus disse para o Saul: vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, menino, crianças de peito, bois, ovelha, camelos e jumentos. Faltou alguma coisa? Ele falou tudo. Ele elencou ali, ó, o que era para fazer. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois? Que barulho é esse de ovelhas nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O restante, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vou repetir o verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, nós vemos aqui um homem
que ouviu, mas não tinha ouvidos para ouvir. Porque a palavra, a orientação de Deus para Saul foi: vai e destrói totalmente. E ele ainda teve coragem de falar para o Samuel: não, eu ouvi, eu executei as palavras do Senhor. Às vezes nós achamos que ouvimos, porque ouvimos aquilo que nós queremos ouvir na palavra. E achamos que é desta maneira que nós vamos proceder. Tais não têm ouvidos para ouvir. Porque nós devemos ouvir da maneira que Deus fala, não da maneira que nós queremos ouvir. Porque você veja, o Senhor mandou destruir todo aquele povo. O Saul pegou o rei. Ah não, o rei, né? Vamos, o rei é a elite. Acho que Deus não vai se importar de eu salvar o rei. Afinal de contas, ele é um personagem importante. Para Deus não existe isso. Para Deus o que existe? O importante é ter ouvidos para ouvir. E aí ele então começou a ter uma certa, digamos, uma discussão com Samuel, e ainda querendo justificar as suas falhas, os seus erros, o seu procedimento errado. E aí ele ainda fala: não, pelo contrário, eu fiz exatamente, andei no caminho que o Senhor disse. Aí o Samuel falou: foi, mas eu estou ouvindo barulho de gado. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que era para destruir totalmente. Às vezes nós nos esquecemos que algum tempo atrás eu costumava citar muito, o pastor também, que 99% de obediência é igual a 100% de desobediência. E era isso exatamente o que o Saul fez. Obediência pela metade é desobediência. E ainda Deus vai além, ele arrisca a dizer que não é simplesmente uma desobediência, é uma rebelião. Quando nós não fazemos algo que Deus nos disse para fazer, ou, melhor dizendo, fazemos aquilo pela metade e a outra metade fazemos da maneira que nós queremos, isso é uma rebelião. E para Deus é como o pecado de feitiçaria, ou seja, o feiticeiro e você é a mesma coisa. Para Deus, o feiticeiro que está lá fazendo uma macumbinha todo dia lá, né? Cantando a musiquinha dele, e você que não obedece à voz do Senhor, é a mesma coisa. E depois você pode ler, você vai ver o final triste do Saul, o final triste do próprio Eli, que não tinha mais ouvidos para ouvir a Deus. E o que eu quero chamar a nossa atenção nesta noite é para que nós aprendamos a ouvir, para que nós tenhamos um ouvido para ouvir o que Deus diz para nós. Eu tenho ainda uma história aqui, lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 21, para nós estarmos encerrando o capítulo 21, e a partir do verso 28, é a parábola de dois filhos. Como nós contamos a história de dois personagens, Eli e Samuel, agora nós vamos fechar com mais dois personagens. Vocês acharam? Mateus 21 e 28. Se você não achou, preste atenção. E disse Jesus, né? Que vos parece? Isso é Jesus contando esta história. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos.
Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Mais dois casos aqui de pessoas que sabiam o que fazer. Um até disse: Sim, Senhor, eu vou. Mas o procedimento dele foi ao contrário daquilo que ele falou. O segundo filho, ele sabia o que era para fazer, mas ele disse: Olha, não quero. Mas ele teve uma outra atitude. Ele se arrependeu e foi. Quem tem ouvidos para ouvir? Feche os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Eu gostaria que nesta noite você pensasse, você se colocasse nesta noite como um ouvinte, aquele que tem ouvidos. Eu gostaria que nesta noite você se colocasse como o menino Samuel, que vezes após vezes respondeu ao chamado do Senhor. Eu gostaria que nesta noite, nós neste lugar, nos tornássemos meninos Samuel,